Estava pensando, Deus, o que eu vou falar para o seu povo? Que, gente, vou falar para você que o culto da semana passada foi um dos cultos mais difíceis que eu já fiz. Disparado, assim, você percebia que o povo estava tenso, que existia uma tensão, que a galera estava totalmente dispersa, e foi muito difícil para mim me concentrar aqui. Eu falei essa semana, eu falei, Deus, o que o Senhor quer que eu pregue? E Ele falou, é hora de pegar leve. Pega leve, traz uma palavra moderada que gere uma reflexão, mas o povo está na lona, vamos levantar para depois a gente bate mais um pouquinho. Mas é isso, o papel do pastor é isso, né? As pessoas falam, eu venho na igreja para confortar minha alma. Não, você vem para ser confrontada, porque se o evangelho não gera confronto, algo está sendo pregado de forma errada. O evangelho necessariamente precisa te confrontar e transformar suas atitudes. Mas hoje eu quero trazer uma palavra, e não é porque é uma palavra mais leve que Deus não vai falar. Eu creio que Deus quer falar, Deus quer mudar hábitos que você tem na sua vida no dia de hoje, e que você entenda que o organismo, o corpo humano, ele foi criado de uma forma extraordinária por Deus com um propósito, que você brilhe a luz dele onde quer que você esteja. E eu vou falar a respeito disso, porque nos últimos dias foi tudo muito tenso, foi tudo muito pesado. Eu quero que você respire fundo e faz aí. Gus Fraba. Quem já assistiu esse filme? Senão os caras vão falar que eu estou meditando aqui. É um filme disso, tá, gente? Mas deixa eu te falar uma coisa. O que significa a palavra hábito? Quem aqui pode... Para você que está aqui, eu peço muito para as pessoas interagirem, me ajudarem a pregar. Então, se você... não é que eu vou dar um microfone para você falar, não é isso. Mas você vai pregar junto comigo aqui, amém? Hábito, o que é um hábito? Alguém pode falar alto aí? Um costume? Quem mais? Como? Prática reiterada. Isso é intelectual. Foi lindo, é isso aí, gostei. Vou escrever aqui. É exatamente isso. Hábito é uma ação que se repete com frequência e regularmente. É uma forma de se comportar. Um hábito, uma ação repetida, pode te trazer conhecimento e te gerar novas experiências, fazer você se tornar um expert em alguma área, por exemplo, se você tiver um hábito. Eu tenho muitos hábitos, né? Eu, por exemplo, sou um cara que acordo cedo, às vezes levo os meus filhos para a escola 2 vezes na semana, 3 vezes a Érica, mas eu treino, eu tenho meu momento de devocional, eu sou um cara que eu gosto da rotina. E quando eu saio da rotina, cara, isso estraga o meu humor, porque parece que eu perdi alguma coisa e ficou solto. Mas existem pessoas que não gostam da rotina. Existem pessoas que gostam de viver no improviso, né? E não existe uma forma certa. A forma como eu vivo é certa, e quem não tem rotina não é certo. Não é sobre isso que eu estou falando. Porque todos nós temos hábitos. E você pode ter um hábito bom ou um hábito ruim. Por exemplo, um hábito péssimo que eu gostaria de mudar, e eu vou mudar, porque depois que eu montei essa palavra eu tenho que mudar, é roer unha. Gente, é verdade, eu juro que eu não posso jurar, mas eu já tentei muito, assim, tentei muito. Passa pimenta, passa não sei o que, não adianta, velho. Eu roo, não é um hábito saudável, eu reconheço que não é um hábito saudável. Eu tenho hábitos bons também, que eu tenho, como praticar esporte, como tempo de qualidade com os meus filhos. A verdade é que todo mundo, você na sua rotina, você sabe quais hábitos bons você tem e quais hábitos ruins que você tem. Por exemplo, se você tem um hábito de fumar, você é muito bem-vindo aqui, você não vai para o inferno porque você fuma, não. Mas faz mal para a sua saúde, você sabe disso. Então é um hábito ruim, mas em contrapartida você tem hábitos incríveis. Talvez você seja uma pessoa, sabe, extremamente extrovertida, que agrega, que traz pessoas para perto e gosta de ter comunhão e gosta de dar almoço. Enfim, são hábitos ruins e hábitos bons que todos nós temos. E é engraçado que o povo, uma nação, ela também cria um hábito. De forma repetida, de forma ensinada. Você sabia que os gringos acham os brasileiros muito estranhos? Vocês sabiam disso? Quem é que sabia disso? Os caras olham para a gente e falam, nossa, por que vocês tomam banho 1, 2 vezes por dia? E não é mentira. Quando eu estudava fora, eu morava num apartamento com a minha esposa, com os meus filhos, mas quem morava no housing, com pessoas de fora do Brasil, você falava, nossa, eles são muito fedidos, eles não tomam banho.
e a gente fica lá, é o nosso perfume com o odor deles. É terrível, fica bem estranho. Você percebe que o povo brasileiro é um povo limpo, é um povo que toma 1, 2, às vezes 3 banhos por dia. Isso não é comum. Gorjeta, nós não temos o hábito de dar gorjeta, porque nós achamos que está incluso. Não, está incluso no valor, está incluso no serviço, eu não vou dar gorjeta. Larga a mão de ser mão de vaca. Abençoa o irmão que está te servindo, cara. O que custa você dar R$3, R$2 a mais para o cara? Dá gorjeta, abençoa o cara, seja generoso. Escovar o dente após cada refeição. Todos aqui fazem isso? Tem muita gente que não. Tem gente que canta, não abre a boca para cantar. Aí você fala, é porque você não sabe? Não, porque eu não escovou o dente. O brasileiro escova dente, cara, 3 vezes por dia, 4 vezes por dia, come chiclete, escova dente. Os dentistas falam que faz mal, né? Tem dentista aqui? Tem algum dentista aqui hoje? Não. Tem? Faz bem escovar o dente depois de cada refeição? Fala. Dependendo do que você respondeu, eu vou lá no seu consultório. Oi? Aí, entenderam, gente? Vocês nem pagaram consulta e já tiveram a consulta de graça. Obrigado. Passa o telefone, eu vou lá no seu consultório lá, cara. São hábitos, ó. Eu não sabia que tinha que esperar 15 minutos. Tem gente que espera 3 dias. Tem gente que espera 15 minutos. São hábitos aprendidos, né? Eu lembro que quando eu era menino, eu ia para a casa do meu primo e toda vez antes das refeições, ele tomava um biotônico Fultora e orava. E eu falava, o que isso tem a ver orar? Ele achava que ele tomava biotônico Fultora e ia ficar mais forte. E ele orava pedindo para Deus para aquilo fazer efeito na vida dele. Era uma loucura. Hábitos aprendidos, amém? Tem uma lixeira de papel, ó, isso eu pesquisei, tá? Olha que hábito mais estranho que o brasileiro tem. Ter uma lixeira de papel higiênico dentro do banheiro. O que eles esperam? Que a gente colhe na parede? Não é por causa disso, gente, eu vou explicar. Porque para quem mora, por exemplo, nos Estados Unidos, joga dentro da privada e vai. Eles têm uma estrutura para isso. A gente não, então necessariamente a gente tem que ter uma lixeirinha de papel lá no nosso banheiro. E atrasar nos compromissos. Eu estava vendo um podcast de um cara, um francês, que ele falou, cara, a primeira vez quando eu mudei para o Brasil, eu cheguei e eu queria fazer amigos e eu convidei eles para comer um churrasco na minha casa às 17 horas. E eu esperei, e eles chegaram somente às 19, 19h30. Só que às 21 eu já tinha marcado um jantar em uma outra casa com uma outra turma. E quando estava começando a servir carne, eu tive que falar, olha gente, eu preciso ir embora porque eu tenho outro compromisso. E eles ficaram na minha casa comendo e nunca mais voltaram para conversar comigo, porque acharam deselegante da minha parte ir para uma outra. Mas ele falou, o engraçado é que eles chegaram atrasados. Eles chegaram 2h30 depois do combinado. E é engraçado que a gente entende um pouco disso, você percebe? E aqui vai uma cutucada, para você que chega atrasado aos cultos aí, né? Você acha que a gente não vê? A gente vê. A gente vê onde vocês estão sentados. Mas, cara, a gente é pontual para tantas coisas. Se o seu chefe te fala, vocês têm que estar aqui, tal hora pontualmente, você vai estar no escritório junto ao seu chefe pontualmente. Não se atrase para vir ao culto, especialmente para vir ao culto. Louvor faz parte da liturgia do culto. Louvor não é um apêndice do culto, ele faz parte do culto. Então, cara, seja pontual. Ah, mas não é da minha cultura. Crie uma nova cultura. Crie o hábito de chegar pontualmente. Você sabia que um estudo realizado lá na década de 60, mostrou que uma ação repetida por 21 dias se torna um hábito? Tente sair da sua casa 21 dias no mesmo horário. Se torna um hábito na sua vida. E nós precisamos criar bons hábitos. E é sobre isso que eu vou falar hoje. E eu quero falar a respeito de vou dar 5 dicas para hábitos saudáveis, não somente para a sua área física, não somente para a sua área emocional, não somente para a sua área espiritual, mas para a sua vida. E se você entender a importância desses hábitos e aderi-los, eu posso falar que você vai ter uma vida completamente diferente. Amém? Amém? Glória a Deus.
Tá leve, não tá? Primeiro hábito que nós temos que criar é preparar a nossa mente para o nosso dia. Você percebe muitas vezes quando você acorda atrasado, você sai naquela loucura e muitas vezes você esquece de fazer coisas, você mal fala com seus filhos, você mal fala com a sua esposa, é tudo tão corrido. Nós temos que criar o hábito de primeiro acordar no horário, né? Despertou? Levanta da sua cama. Se você é do tipo de pessoa que fica postergando de 5 em 5, o cara vai precisar levantar às 5h40, ele começa a despertar 4h25, 4h25, 4h30, né? O cara tem 700 despertadores na casa dele. Mas crie o hábito de acordar no horário para que você não se atrase para os seus afazeres. Se você se preparar com tempo, você consegue preparar sua mente, sentar na beirada da sua cama, pensar, uau, o que eu tenho que fazer hoje? Hoje eu tenho que fazer isso. Começar a trabalhar sua mente, exercitar sua mente logo que você acorda. Eu sei que existem pessoas que, por exemplo, como eu sou um cara diurno. Eu já acordo pilhado, eu já acordo acelerado. Eu abri o meu olho, eu já levanto, eu já vou fazer o café da manhã para as crianças e beleza. Tem gente que demora um pouco mais de tempo, tem gente que funciona melhor à noite. Eu, por exemplo, à noite, eu pareço uma criança, gente. Às vezes eu estou num restaurante e eu fico pensando, falta muito para ir embora? Eu queria dormir. Existem pessoas que têm uma facilidade maior à noite, existem outras que têm uma maior facilidade de manhã, mas a verdade é que não dá para você preparar a sua mente à noite para aquilo que você vai fazer no dia seguinte. Você tem que organizar o seu dia no período, a hora que você acorda. Existe um psiquiatra chamado Glenn Gabbard, que definiu cérebro e mente, definiu que o cérebro e mente, eles não são áreas e entidades separadas. Ele definiu que a mente é a atividade do cérebro. Por que eu estou falando isso? Porque os pensamentos, eles precedem as suas emoções. E não dá para você mudar um hábito ruim, se você não começar a mudar a sua mente a respeito daquele hábito. Uma pessoa que, por exemplo, bebe em excesso. Não adianta ela mudar o hábito sem ela entender que ela precisa mudar esse hábito. Uma pessoa que fuma, se ela não decidir na sua mente que ela precisa mudar e precisa largar essa dependência do tabagismo, cara, ela não vai conseguir mudar. Tudo começa na sua mente. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro mostrou que o nosso cérebro possui 86 bilhões de neurônios. São mais de 70 mil pensamentos produzidos por dia. Cara, olha a capacidade da nossa mente. Alguns estudiosos acreditam que a gente não usa nem X% do nosso cérebro. Outros já acreditam que nós já usamos o cérebro por completo, mas às vezes não acessamos determinadas áreas do nosso cérebro. Mas a verdade é que, olha isso, 86 bilhões de neurônios. 70 mil pensamentos por dia. Isso sei lá quanto que dá, 50 pensamentos por minuto. É muita coisa. O seu cérebro ele está em constante atividade. A sua mente está trabalhando constantemente. A Bíblia fala muito a respeito de coração, fala muito a respeito de mente. Quando eu falo mente para vocês, qual o primeiro versículo que vem na cabeça de vocês? Qual? Romanos 12:2. Vamos ler o que está escrito em Romanos 12:2. Diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O que eu quero te falar é que a mente é a sede dos pensamentos, emoções e decisões. E nós precisamos renovar a nossa mente com relação ao mundo, com relação à nossa rotina, entendendo como nós estamos alimentando a nossa mente. Se nós estivermos alimentando a nossa mente somente com pensamentos ruins, muito provavelmente nós teremos muito ruim. Se você é do tipo de pessoa pessimista, que tudo está já pensando lá na frente o que vai dar errado, muito provavelmente você não vai se arriscar, você não vai dar um passo adiante que você deveria dar, e você vai ter um dia ruim, você vai chegar no final do dia e vai falar, eu não cumpri aquilo que eu poderia ter cumprido. Você precisa começar o seu dia sabendo que, segundo a palavra de Deus, você precisa ter uma mente renovada, e uma mente renovada em Cristo. E a mente renovada em Cristo, ela produz arrependimento, ela produz uma mudança na sua trajetória, uma mudança na sua história,
Quando nós nos arrependemos, através da nossa mente, primeiro nós somos liberados e libertados do domínio do pecado. Nesse processo de renovação, segundo Romanos 12:2, o homem não somente ele vai se despindo de tudo aquilo que é ruim, de todo pecado, mas também vai adquirindo atitudes e atividades positivas vindo diretamente de Deus. Talvez você esteja falando assim, que você começou num ponto e está indo para outro. Não, absolutamente não, porque a sua mente tem que ser alimentada com aquilo que a palavra de Deus diz. Então, se a palavra de Deus diz que você é mais do que vencedor, coloque na sua mente que você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, e não porque você é bom. O problema é que as pessoas tendem a achar, eu sou mais do que vencedor, porque eu estudei em tal escola, porque eu tenho hoje tal posição dentro do meu trabalho, eu sou mais do que vencedor, porque a minha família é uma família bem estruturada. Não, você é mais do que vencedor, porque Cristo determinou que você seja mais do que vencedor. Então deixa eu te falar, primeiro, renove a sua mente sabendo que você não é nada sem o favor e a graça de Deus. Primeira coisa. Segunda coisa, renove a sua mente se arrependendo dos seus pecados e entendendo que você precisa dele nos seus dias, nas suas decisões, em todas as áreas da sua vida. E essa renovação da mente, ela é feita por diversas formas. Ela é feita através do estudo da Bíblia, ela é feita através da oração, da comunhão sua com Deus, ela é feita através da meditação na palavra. É de suma importância que a sua mente esteja ocupada com coisas de Deus. Você já ouviu falar naquela frase bem brasileira? Mente vazia, oficina do diabo. Existe um poeta inglês chamado William Cowper, que ele disse assim: falta de ocupação não é repouso. Uma mente absolutamente vazia vive angustiada. Quando a sua mente está vazia, ela está procurando algo para ela se alimentar. Então você começa a enxergar coisas que você não deveria enxergar. Você começa a olhar para lugares que você não deveria olhar. Você começa a olhar a grama do vizinho mais verde. Você começa a olhar que, cara, a pessoa com quem você conversa dentro do seu ambiente de trabalho, que é simplesmente uma pessoa, uma colega de trabalho, cara, ela é bonitinha. Ela é interessante. Mas se você tiver com a sua mente em Cristo, cara, nada disso vai te gerar distração. Posso falar uma coisa para vocês? Quando eu vou na academia, eu vou muito focado. Eu não vou na academia para fazer amizade. Existem muitas pessoas que vão para a academia e começam a olhar pessoas, olhar mulheres vestidas de tal forma, os caras rasgadão, fazendo exercício, a veia aqui, o maluco parece o Brock Lesnar. Vocês não conhecem o Brock Lesnar, mas parece o The Rock. Eu não vou na academia para fazer exercício, para fazer exercício eu vou, infelizmente. Mas eu não vou na academia para fazer amizade, gente. A minha mente está focada no que eu preciso fazer naquele lugar. Eu preciso ir, eu preciso fazer o meu exercício, eu preciso tomar o meu banho, eu preciso vir trabalhar. É assim o meu dia. Deixa eu te falar, não fique achando distrações no seu trabalho. Cara, se você é casado e está indo para o seu trabalho, entenda que você está indo para o seu trabalho, que você precisa produzir aquilo que o seu chefe pede, entregar um pouco mais, porque se você quiser crescer, você vai ter que entregar um pouco mais. Cara, acabou o seu trabalho, fecha suas coisas, vai para casa, sua esposa está te esperando em casa. E para a mulher a mesma coisa. Acabou o seu trabalho, vai ficar com o seu filho, vai ficar com o seu marido. Mude a sua mente, você não é escravo do seu trabalho. As pessoas hoje, elas vivem para trabalhar. Meu querido, você tem que trabalhar para viver. O trabalho, ele tem que pagar suas contas. O seu momento de lazer, de diversão, tem que ser ao lado de quem realmente está em casa te esperando. Eu conheço pessoas que chegam do trabalho 10, 11 horas da noite, ficam a semana inteira sem ver os filhos. Mude a sua mente. Alimente a sua mente com as coisas que vêm de Deus. Eu preciso ficar com meu filho, porque a sua família é o primeiro ministério que você tem. Você tem que entender isso, não é o seu trabalho. O seu trabalho você tem para que você consiga ganhar dinheiro, pagar suas contas e dar uma estabilidade bacana para a sua família. Fora isso, quem realmente se importa com você, está dentro da sua casa te esperando. Mude a sua mente.
Alimente a sua mente com as coisas que vêm de Deus. Caso contrário, você vai começar a ter muitas tentações dentro da sua vida. Quando você renova a sua mente, você não consegue permanecer o mesmo. Mudar a sua mente faz com que você mude as suas atitudes. Amém? O segundo hábito que você precisa entender, a segunda dica, é: seja positivo. Ramon, como que eu vou ser positivo agora, nesse momento de caos no Brasil que nós vivemos? Está tudo muito conturbado, eu não sei quais serão os próximos passos. Olha para Jesus, meu irmão. Olha para Jesus. Se Jesus estivesse aqui na frente, aparecesse aqui agora e falasse assim para vocês: qual a preocupação de vocês? E você falasse de forma genuína para Deus: Deus, eu estou preocupado. Jesus, eu estou preocupado porque o candidato X ganhou e eu não estava preparado para isso. Eu acho que ele vai perseguir as igrejas. Eu acho que aqui a gente vai virar uma Venezuela. E ele olhasse para você e falasse assim: eu estou no controle. Como que você se sentiria? Estou fazendo uma pergunta genuína para vocês. Uma coisa é o Ramon falar. Quem é o Ramon na fila do pão? Eu não estou me menosprezando não, mas eu estou me comparando com Jesus. Você entende isso? Jesus, não dá nem para apontar para baixo o Ramon aqui. Mas se Jesus aparecesse e falasse isso para vocês, vocês não teriam uma atitude muito mais positiva? Cara, fique em paz. Jesus disse que para eu ficar tranquilo que vai dar tudo certo. Jesus não apareceu aqui, mas ele já disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Seja positivo. Sabe, ser positivo não é ser um bobo alegre, não, cara, é acreditar que Deus é soberano, e a despeito daquilo que parece ser ruim, Ele continua no trono, e nada tira Ele do trono. Ele não vai descer do trono porque você quer, meu amigo. Ele continua no trono. Agora olha uma coisa: você trabalha, você está no seu trabalho, você está se dedicando mais ou menos, mas está cansado. Eu não sei o que vem, eu não sei o que vai ser. O que Jesus diz, o que Paulo diz lá para a igreja, para Timóteo, né, na carta de Colossenses, ele diz assim, Colossenses 3, de 23 a 24: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem está servindo. Nessa passagem, Paulo escreve para Timóteo, ele está falando a respeito dos deveres da família, de como o marido deve tratar a sua esposa, de como a esposa deve tratar o seu marido, de como o marido deve tratar os filhos, e de como o servo deve tratar o Senhor. E ele conclui esse pensamento dizendo que tudo que nós vamos fazer, ou precisamos fazer, que nós façamos como se nós estivéssemos fazendo para o Senhor. Mas ele não merece, meu chefe não merece que eu faça isso. Você também não merece, não merecia a salvação. Você recebeu a salvação porque Deus assim quis. E você tem uma palavra: vai fazer, faça com excelência. A mensagem aqui, porque se você fosse fazer para o Senhor, você faria com excelência. Fala assim: excelência. Pare de tratar o seu trabalho como uma obrigação. Eu entrego o que me pedem. Não, seja excelente, não seja medíocre. Os medíocres não prosperam. Os medíocres não avançam. Os medíocres não ocupam lugares. Decida ser excelente, porque nós precisamos entender que nós precisamos ser zelosos com as coisas que Deus nos deu. Sabe, gente? Quantos aqui estão empregados? Cara, eu posso falar, existem, 13 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Você está empregado porque Deus permitiu com que você estivesse empregado. Cara, seja excelente no seu trabalho, seja o exemplo no seu trabalho. Não seja a pessoa preguiçosa que chega tarde, que vai embora cedo e que faz somente o que pedem. Aí depois reclama: eu não sei porque fulano lá foi promovido e eu não. Porque você não foi excelente, amigo. É impossível você ser excelente e os olhos de quem te lidera não estão voltados para você. Pode até ser que a promoção não venha no momento que você queira, mas ela vem. Em determinado momento ela vem e você vai ser recompensado. Nós temos que achar um motivo. E você precisa achar um motivo naquilo que você está fazendo, para que você faça com muita excelência. Mas a verdade é que nós temos a tendência
de murmurar muito mais do que agradecer. E eu quero te falar que murmuração não agrada o coração de Deus, tá? Que fique claro aqui, não agrada o coração de Deus. Você acha que Deus gostava lá quando o povo reclamava lá para Moisés? Não, Deus cansou. A gente vai ler daqui a pouco aqui. Mas a verdade é que pessoas que têm o hábito de reclamar possuem feridas que precisam ser tratadas. Pessoas que possuem o hábito de reclamar, aos poucos matam o seu relacionamento com Deus e consequentemente com outras pessoas também. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo, dirigido e guiado por Moisés. Vamos ler lá em Números, capítulo 14, versículo 26 a 27. Depois disse o Senhor a Moisés e a Arão: até quando sofrerei esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações que os filhos de Israel proferem contra mim. Eu não estou falando aqui que você não pode se lamentar pelo que você está vivendo. Talvez você esteja vivendo uma situação péssima. Eu não estou falando aqui que você não pode abrir o seu coração e rasgar para o Senhor. Mas pare de falar para outra pessoa, cara. Fala para Deus, fala para o seu marido. Pare de espalhar aos quatro ventos o quão ruim é a sua vida. Isso é murmuração. Fale com Deus, converse com Deus. Porque quando você vive na base da murmuração, da reclamação, você coloca em xeque o quão bom Deus é. Talvez você saiba que Deus é bom, talvez você viva e você acredite que Ele é bom, mas a sua murmuração faz as pessoas olharem para você e falam: ela fala que o Deus dela é bom, mas ela só reclama do Deus dela, que Deus não faz isso, que Deus não prospera, que Deus não abre as portas. Vigia, cuidado com a sua língua. Nós temos que ser diligentes com aquilo que nós temos. Não sabe com que se motivar? Olha o privilégio que você tem. Eu não estou falando para você mirar, numa atriz. Eu não estou falando para você mirar em um jogador de futebol. Mira nas pessoas que estão ao seu redor, ao seu lado. Veja o quão privilegiado você é. Eu tenho amigos que ganham, embora eu tenha um salário muito bom, mas que ganham muito mais do que eu. Mas eu posso falar que eu tenho uma vida muito mais feliz do que a deles. Comece a tirar coisas positivas da sua vida e pare de se comparar com outros. A comparação é péssima. A comparação, ela sempre eleva alguém, diminui. Geralmente quando você se compara a alguém, você sempre está elevando a outra pessoa e se diminuindo. Pare de fazer isso. Existem muitas pessoas que gostariam de ter exatamente a vida que você tem. Você sabia disso? Você já parou para pensar nisso? Pessoas dentro do seu trabalho, que talvez estejam em cargos inferiores do que o seu, talvez olhem para você e falem: cara, como eu queria ter a vida dele, como eu queria ter a vida dela, como eu queria ser bonita como ela, como eu queria ter o cabelo dela, como eu queria ter o marido dela. Espera, vocês entendem mal, gente, ou eu que me expresso mal, né? Ai, Jesus. Mas às vezes as pessoas olham para a sua família e falam: eu queria ter uma família assim, eu queria ter uma família estruturada assim. Muitas pessoas olham e gostariam de ter exatamente a vida que você tem. Pare de se comparar e se diminuir. Deus tem algo para você. Seja positivo, viva a sua vida, a sua atitude e a sua motivação vai determinar o quão bom será o seu dia. Amém? Seja positivo. Cara, ache motivação, que o seu dia vai ser extraordinário. E deixa eu te falar uma coisa. A gente precisa parar de querer ser feliz quando a gente se sente somente feliz, sabe? Eu estou esperando me sentir feliz e aí então eu vou ser feliz. Seja feliz porque Deus é bom com você. Ache motivos nele para que você fique feliz. Se você tiver uma atitude positiva, muito provavelmente o seu dia será mais leve. Comece o seu dia declarando coisas boas, porque a palavra tem poder. A palavra tem poder, gente. A palavra tem poder. Provérbios 18, de 20 a 21 diz assim: do fruto da boca o coração se farta, do que produzem os lábios se satisfaz. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Palavras são recipientes de poder.
Você imagina isso aqui, é uma garrafa, mas é um recipiente, certo? Eu coloco o que eu quiser aqui dentro. Eu posso colocar Coca-Cola, eu posso colocar água, eu posso colocar suco. A sua vida, as suas palavras são exatamente como esse recipiente. Você decide o que você vai colocar dentro. Se você vai colocar murmuração, se você vai colocar questionamentos para Deus, ou se você vai colocar gratidão, alegria e atitudes positivas. É isso que você precisa entender. Que as palavras que saem da sua boca são recipientes de poder. E uma coisa que eu quero deixar claro aqui, que a Lília uma vez pregou há muito tempo atrás, e essa frase dela marcou a minha vida. Ela disse assim: as palavras têm compromisso. Você é responsável por aquilo que você diz. Estava de cabeça quente. Azar é o seu. Continua tendo compromisso as suas palavras e você continua sendo responsáveis por elas. Não fique declarando: nossa, o meu dia hoje vai ser uma porcaria. Eu tenho reunião assim, eu tenho que fazer assim. Meu dia hoje, nossa, já acordei estressada. Não faça isso. Declare: hoje vai ser um bom dia. Hoje o dia está propício para que Deus se manifeste com glória na minha vida. Hoje o dia está propício para que eu tenha experiências incríveis dentro do meu trabalho. Vá para o seu trabalho louvando, profetizando palavras e coisas boas. Seja positivo. As pessoas tendem a estar deprimidas. Cara, entra no carro, quer colocar aquela música melancólica. Adele, sei lá como é que ela fala. Eu achava que era Adele 21 o nome dela. Mas não é, né? Você sabia? Eu falava para ela: por que a Adele 21? Ela: não, 21 é o número do álbum dela. Ela fala: não é o nome dela? Não é. Cara, põe uma música feliz, cara. Não sei o que pôr. Põe Kirk Franklin. Põe a playlist do Kirk Franklin lá, cara. Você vai ficar felizão. Sabe? Seja positivo, cara. Traga a vida para o seu dia. Traga a presença de Deus para o seu dia. Amém? Primeiro ponto nós falamos então: prepare a sua mente, crie o hábito de preparar a sua mente. O segundo ponto, crie o hábito de ser positivo. E o terceiro ponto, crie o hábito de cuidar das suas emoções. Isso é muito importante, especialmente nos dias de hoje, que existem muitas doenças emocionais surgindo, aparecendo e afetando muitas e muitas vidas. A verdade é que tornar saudável a forma como nós reagimos às exigências da vida e lidamos com os nossos medos, desejos e emoções nos traz benefícios para nós como um todo. Quando nós não damos atenção à nossa saúde emocional, nós acabamos pagando com a perda de qualidade de vida e consequentemente o agravamento das nossas emoções. Sabe aquela frase: você partiu meu coração? Quem já ouviu essa frase? Você sabia que existe uma doença chamada síndrome do coração partido? Quem sabia? O coração literalmente parte, causado por algum trauma, alguma perda, falecimento de alguém, ou então um divórcio, uma separação, algo que é muito traumático, tem o poder de partir o seu coração ao meio. É uma doença. Eu até vou ler aqui um artigo do HCOR, tá? Isso não foi algo que eu tirei da minha mente, tá lá no site do HCOR, você pode ir lá, você pode ver. Diz assim, abre aspas, tá? O estresse emocional e físico são alguns dos fatores que impulsionam a síndrome do coração partido, considerado um problema raro que provoca sintomas semelhantes ao de um infarto, como dor no peito, falta de ar ou cansaço, e que surgem em períodos de grande estresse emocional, como durante uma separação ou após o falecimento de um familiar. Eu vou listar abaixo aqui algumas causas dessa síndrome: morte inesperada de um familiar ou de um amigo, ser diagnosticado com uma doença grave, perder uma grande quantidade de dinheiro, ser separado de pessoas amadas através de divórcio, por exemplo. Essas situações provocam um aumento da produção de hormônios do estresse no organismo, que podem gerar a contração de alguns vasos cardíacos, lesando o coração. Você entende como você precisa preservar suas emoções? Não é à toa que Provérbios 4:23 diz assim: sobre tudo que deve guardar, guarde o seu, porque dele procede as fontes da vida.
Quero te falar que a vida e a morte da alma, elas procedem do coração. E nós temos que guardar o nosso coração. Porque onde vai a nossa mente, o nosso pensamento, o nosso coração vai atrás. Cara, a gente passa a vida cuidando de coisas que estão fora, não é verdade? Nós passamos a vida cuidando do nosso carro. Você tem carro, você é uma pessoa cuidadosa com o seu carro. Você entende que você tem que manter o seu carro limpo, cheiroso. Algumas pessoas, outras não. Mas você entende que você tem um bem ali, que você tem que cuidar dele, né? Então ninguém gosta de andar com o carro batido. Existem pessoas que infelizmente não estão no momento de consertar o carro por questões financeiras. Mas você vai perguntar para ela, você tem condição, você prefere andar com o seu carro batido ou com o seu carro arrumado? Vai falar, logicamente, arrumado. Por quê? Porque nós nos importamos com as coisas que estão aparentes externas. As pessoas que vão para casa, você é convidado para ir para a casa de alguém. A pessoa que vai te receber, ela quer te receber com o melhor. Então, vou dar uma festa de fim de ano, final de ano está chegando aí, e você já está pensando, cara, minha casa está cheia de trinca, e eu preciso fechar as trincas antes que a minha família veja. Eu preciso arrumar aqui esse ambiente antes que a minha mãe chegue, antes que o meu parente venha. Você está preocupado com as coisas externas. Mas nós precisamos nos preocupar com o que está dentro de nós. Porque Deus se importa muito mais com o que está dentro de você do que o que está fora de você. Nós não conseguimos ignorar as coisas que estão externas, mas nós facilmente negligenciamos as nossas emoções e as feridas que nós carregamos. Falando especificamente da depressão, a depressão hoje atinge basicamente, segundo a OMS, 300 milhões de pessoas ao redor do mundo. Alguns acreditam que até mais. Mas a verdade é que essa ainda é uma doença que as pessoas têm vergonha de falar sobre. As pessoas têm vergonha pessoas que vêm na igreja têm vergonha de falar, cara, eu estou com depressão. Porque ainda existe muito julgamento para com essas pessoas. Existem muitas pessoas apontando o dedo e falando, é falta de Jesus. Está com depressão, é falta de Jesus. Está com depressão, então você está em pecado. E essa é a maior burrice que você pode falar para alguém com depressão. Ninguém escolhe ficar com depressão. Ninguém escolhe ficar com câncer. São doenças que precisam ser tratadas como doença. Se uma pessoa tem câncer na sua família, você não fala assim, está em pecado, por isso que teve câncer. Se você faz isso, você precisa de um psiquiatra. Você traz essa pessoa para perto. Você não afasta essa pessoa de você. E é isso que nós precisamos fazer com aqueles que vivem com depressão nos dias de hoje. Nós precisamos trazer essas pessoas para perto. Existe sim o lado espiritual, mas existe o lado químico. O lado que precisa ser tratado com remédio. As pessoas falam para mim, mas você não foi curado? Eu fui curada. Mas não necessariamente a forma como Deus operou na minha vida a cura, Ele vai operar na sua. Ele pode usar da medicina para te curar. Então as pessoas falam para mim, ora por mim para que eu seja curado da depressão. Eu falo, oro com o maior prazer, mas continue o seu tratamento. Não seja irresponsável, você que ora pelas pessoas, de incentivar essas pessoas a pararem de tomar remédio. Não faça isso, porque isso parte de cada um. Eu lembro quando eu recebi a cura, eu já contei esse testemunho, mas eu saí daquele lugar que eu recebi a cura, eu tinha tanta certeza que eu tinha sido curado. E a Érica falou assim, e agora, o que você vai fazer? Eu falei, eu não vou mais tomar o remédio. E ela falou, amém. Em momento algum ela falou, não faça isso. Ou em momento algum ela falou, não faça isso. Ela simplesmente entendeu aquele momento, e entendeu o que Deus tinha feito na minha vida, e me incentivou, me acolheu, me abraçou. Você precisa abraçar as pessoas que estão com as suas emoções abaladas. E eu quero falar uma coisa para você que está com depressão. Existe alguém aqui hoje que está com depressão? Que está com depressão diagnosticada, está sendo medicado? Existe alguém? Levanta sua mão que eu quero falar especificamente com você. Poucas pessoas. Eu quero falar para você, primeira coisa, que você não está sozinho. Deus coloca pessoas ao seu lado, que querem te ajudar nesse processo. Não se isole, não fique escondido, trancafiado dentro de um quarto, isso não vai te ajudar nesse processo. Deus colocou amigos, Deus colocou talvez a sua esposa, o seu marido, para que você saia dessa situação.
A segunda coisa que eu quero te falar é que a sua fé não está quebrada por conta dessa doença. Muitas pessoas famosas já passaram por isso. Martin Luther King Jr. já passou por depressão. Madre Teresa já passou por depressão. Charles Spurgeon já passou por depressão. E todos eles continuaram sendo usados por Deus de forma extraordinária. A sua fé não está abalada porque você está com uma doença. E a terceira coisa que eu quero te falar, você que entrou com depressão nesse lugar, Deus é contigo. Deus não se esqueceu de você. Sabe? Quando Elias ficou com medo, Deus não simplesmente virou as costas para Elias e falou: Elias, larga a mão de ser frouxo, eu acabei de te ajudar a derrotar os profetas de Baal, e agora você está correndo, você está se escondendo. Não, o que Deus fez? Elias, vem para perto, deixa eu cuidar. E é isso que Deus quer falar com você. Talvez cuidar das suas emoções seja muito para você fazer sozinho, mas Deus está com você. E o que eu quero te dizer hoje é que Deus está muito mais preocupado com aquilo que está dentro de você do que aquilo que está fora de você. Talvez você venha para a igreja, talvez você sirva, talvez você levante a mão e adore, mas Deus está olhando o seu coração, está olhando que você precisa de ajuda e você precisa criar o hábito de confiar que Deus é contigo e Ele se preocupa com a sua saúde emocional. Amém? Quarto ponto, crie o hábito de cuidar da sua saúde. Essa aqui muita gente não vai gostar, né? Mas é verdade, gente. O corpo humano é uma obra de Deus incrivelmente extraordinária. Vocês sabiam que o corpo humano é formado por trilhões de células? É tão incrível que não existe um estudo onde determina a quantidade específica de células que nós temos. Existem estudos que apontam que nós temos 10 trilhões e outras que apontam que nós temos quase 100 trilhões de células. Cara, quantas articulações? Olha para sua mão, faz assim com a sua mão. Cara, o corpo humano, ele é incrível. Você percebe isso quando eu percebi muito isso, cara, como Deus é perfeito, quando a Erika ficou grávida do John. E eu vi o desenvolvimento do meu filho. Eu vi que no primeiro ultrassom nem dava para ver nada. E eu vi que a cada ultrassom uma nova coisa surgia. Aparecia um bracinho, aparecia a perninha, e de repente os órgãos foram surgindo, foram aparecendo, e cara, quando eu vi o meu filho, ele estava perfeito, ele era perfeito, porque Deus é perfeito, Ele faz coisas perfeitas. É tão assim, que Davi ficou admirado com a obra de Deus em relação ao corpo humano. Ele diz lá em Salmo 139:14, graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Davi aqui apresenta Deus como um artista que produziu uma obra-prima. E ele não estava falando assim: uau, como eu sou incrível, uau, como os meus músculos estão tonificados nesse momento, uau, minhas veias, eu estou parecendo The Rock e o Vin Diesel misturado. Davi não fala isso. Davi ali, ele está falando: cara, como Deus é incrível. Eu não era nada e hoje eu tenho uma vida, eu tenho um corpo, eu tenho órgãos dentro de mim. Davi estava assombrosamente, cara, impactado como Deus é bom. Uma outra passagem em Provérbios 11:17 diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel a si mesmo se fere. Em outra passagem, em outra versão, diz assim: o homem bondoso faz bem a si mesmo, mas o cruel prejudica o seu próprio corpo. Cara, você precisa ser zeloso com o seu organismo. Eu adoro McDonald's, mas eu sei que se eu só comer McDonald's, provavelmente em algum momento da minha vida eu vou ter um piripaque. Eu já tive um piripaque uma vez. Eu contei essa besteira que eu fiz. Eu fui viajar o ano passado, se eu não me engano, para os Estados Unidos. Eu ia ficar 28 dias lá. E eu falei para ele, cara, eu gosto muito de hambúrguer, gente, vocês não estão ligados. É outro nível assim de gostar de comida porcaria. E eu falei para ele, 28 dias, eu vou comer todos os dias, pelo menos em uma refeição, um lanche de um lugar diferente. E ela falou: sério? Eu falei: ela, tá bom.
E eu fui, cara, primeira semana, 7 dias, beleza, ia. E às vezes eu nem queria comer, mas eu fiz esse pacto comigo mesmo, eu não posso quebrar. E eu ia e comia, e depois ficava aqui, mano, o hambúrguer conversando comigo a noite inteira, mas fui até o 21º dia. Quando chegou no 21º dia, eu fui comer em outro lugar, eu almocei lanche, fui jantar em outro lugar, e eu comi um tomate, e o tomate me fez muito mal. Terrível, Felipe. Tomate assim, cara, eu não entendi. E aí eu falo, é fruta, é legume, eu não sei o que é isso, mas eu sei que fez mal. Brincadeira, eu fui comer realmente no lugar e eu voltei para casa com muitas dores. Dores abdominais, assim, e não era aquela coisa de querer ir no banheiro, eu estava realmente passando mal. Eu estava com dor de cabeça, eu estava enjoado, e eu fiquei, sem brincadeira, os próximos 2, 3 dias sem conseguir comer absolutamente nada. Eu não consegui comer nada. E aí eu percebi que eu desenvolvi um problema no meu fígado por conta disso. Por conta de uma idiotice minha, de comer coisas durante 21 dias que não eram saudáveis. Estou curado em nome de Jesus, amém. Mas o que eu quero te dizer, o nosso organismo ele foi preparado para que você tenha alimentações saudáveis e para que você se movimente e faça exercícios. Fazer exercício faz bem. Ah, mas eu não gosto de ir para academia, eu também odeio ir para academia. Mas eu vou porque no final de semana eu posso comer hambúrguer. E eu posso comer sem peso na consciência. Ah, mas eu não como um lanchinho não, eu destruo. Não estou nem aí, as pessoas, olha, como ele come, como mesmo, eu faço exercício para poder comer, eu não faço exercício para ficar sarado. Nós precisamos ser cuidadosos com o nosso organismo. Você não tem condição de pagar uma academia, cara, vai fazer uma caminhada. Ah, mas eu não consigo de manhã. Faz à noite, faz à tarde, faz durante o seu horário do almoço, mas faça alguma coisa com o seu corpo. Que adianta você ter o hábito saudável de ser positivo, de ter a sua mente bacana, de ter as suas emoções bem, e não ter saúde o suficiente para usufruir de tudo aquilo que você tem. Cara, vamos parar de brincar, gente, com a nossa saúde. Eu não estou falando para você ser narcisista, de ficar rasgado, sarado, não é sobre isso, é sobre você ter saúde, ser uma pessoa saudável, amém? Posso ouvir um amém? E as pessoas falam assim, não, mas o ano que vem, projeto verão 2024, estarei lá, e é sempre o ano que vem. Cara, não deixa para amanhã, porque o nosso organismo, ele vai dando sinais até a hora que apita. E a hora que apitar, pode ser tarde demais. Amém? Durma bem, beba bastante água. Olha eu aqui, querendo ser um nutricionista. Mas é que eu acabei de passar por uma consulta na sexta-feira, então eu estou replicando aqui o que ele falou. Faça um check-up se você puder. Cuide da sua saúde. A sua saúde é um dos maiores presentes que Deus te deu. Você sabia disso? Comece a refletir sobre isso. E o quinto hábito que eu vou falar sobre hoje, e talvez não, com certeza o hábito mais importante. Embora você fale, pô, mas é porque está em quinto lugar, porque esse você precisa gravar mais. Você precisa criar o hábito de alimentar o seu espírito. Esse é o hábito mais importante, porque sem esse, de nada vale o resto. Você precisa priorizar o seu tempo com Deus. E aí não adianta, meu amigo, você ter saúde, você ter uma mente saudável, você ter as suas emoções controladas, se o espírito não estiver alimentado. Existem muitas pessoas que vêm aqui com um discurso e falam assim, cara, eu não me dedico tanto porque eu não tenho tempo. Eu quero te falar que você tem exatamente o mesmo tempo que qualquer outra pessoa. Seu dia tem 24 horas, assim como o meu. Assim como qualquer outra pessoa. Talvez você se compare e fale, mas você é pastor, você está de tempo integral na igreja. Realmente, o seu dia continua com 24 horas. Assim como o meu. Assim como de outras pessoas que não trabalham e vivem do ministério. Você precisa priorizar. Porque essa é a grande diferença. Talvez sua para das pessoas que alimentam o espírito diariamente. Prioridade e foco. Você precisa ter prioridade e focar a respeito disso. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Essa é uma das maiores mentiras que você pode acreditar.
Porque você é capaz de fazer exatamente aquilo que você decidir fazer. Você sabia disso? Você é capaz de fazer exatamente aquilo que você decidir fazer. A mesma história daquelas pessoas que não conseguem ir na academia. Eu não consigo ir na academia. Na verdade, elas não querem ir para a academia. Não é que elas não conseguem, elas não querem. Elas não querem fazer exercício. A mesma coisa nesse ponto. Se você não buscar Deus, não orar, não alimentar o seu espírito, é porque você não quer e não porque você não consegue. Lembra do que eu disse a respeito de que não dá para mudar um hábito sem mudar a nossa mente? É exatamente isso. Você precisa entender hoje que a sua prioridade tem que ser alimentar o seu espírito. Em seu espírito eu vou alimentá-lo diariamente. E como você alimenta o seu espírito? Você alimenta lendo a palavra, você alimenta orando, você alimenta meditando na palavra. Olha lá o que Salmos 1, primeiro capítulo de Salmos, versículo 1 e 2 diz assim: bem-aventurado, ou seja, feliz o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Meditar na lei, meu querido, não é simplesmente abrir a sua Bíblia antes de dormir e falar, deixa eu ler lá, ali 3 versículos, amém Senhor, abençoe a minha noite, obrigado por esse dia, check, feito. É você entender, é você pensar a respeito, é você sentar e falar, Deus, tá, o que o Senhor quer fazer com isso? Às vezes, gente, as pessoas querem ler um capítulo e não entendem nada. Às vezes você precisa meditar em um versículo de cada vez. Leia, busque comentários, no rodapé da sua Bíblia, se ela tiver comentário, leia os comentários, vai ver as concordâncias, onde estão as concordâncias, isso vai te trazer bagagem, Deus vai te revelar muitas coisas. Não adianta você só querer ser amigo de Deus e alimentar o seu espírito aos domingos, não funciona assim. Você por acaso come uma vez na semana? Você por acaso se alimenta ou ingere líquido somente uma vez na semana? Por que você cuida do seu hábito alimentar e não alimenta o seu espírito diariamente, assim como você faz com o alimento? Você precisa entender que isso é a prioridade. Mateus 6,33 diz assim: buscar pois o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Antes de qualquer coisa, Deus. Antes de qualquer coisa, Deus. Amém? Você precisa ter prazer nisso. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Cara, quando você tem prazer em algo, você não se esforça, flui naturalmente. Eu não preciso me esforçar em ficar com os meus filhos, porque eu amo ficar com os meus filhos. Eu não preciso me esforçar para ter um almoço com meu irmão Lucas. Eu amo estar na presença dele, eu amo ter tempo com ele. A gente troca ideias, a gente aprende, eu aprendo com ele, ele aprende comigo. Eu não preciso me esforçar para isso. Eu não preciso me esforçar, pastora Crícia, para estar aqui no curso que você está nos dando a terça-feira. Por quê? Porque é um prazer para mim, não é uma obrigação. Você precisa achar prazer, e o prazer na palavra do Senhor vai fazer com que você entenda Deus de uma outra forma, que você ouça a voz dele. A mesma coisa para o louvor. Não adianta o louvor querer subir aqui e performar. Tem que ter um relacionamento com Deus todos os dias. Porque quando eles sobem aqui, eles simplesmente reproduzem aquilo que eles já fazem durante a semana inteira, que é adorar a Deus em todas as circunstâncias. A sua vida precisa ser uma vida de adoração, e você precisa criar o hábito de adorá-lo e alimentar o seu espírito. Você alimenta o seu espírito orando, você alimenta o seu espírito adorando, você alimenta o seu espírito sendo grato a Deus e lembrando tudo que Ele já fez por você. Você alimenta o seu espírito mergulhando na palavra. 5 hábitos que, se você aderir para a sua vida, você vai ter uma vida infinitamente melhor do que a vida que você está tendo hoje. Isso não sou eu que estou falando, é o Espírito Santo de Deus. E eu queria pedir que você feche seus olhos. Talvez você fale, Ramon, como cabe um apelo aqui nessa palavra? A verdade é que para que você crie o hábito saudável de alimentar a sua mente, de cuidar do seu coração,
das suas emoções. Primeiro de tudo é você alimentar o seu espírito, e você só consegue alimentar o seu espírito, o Espírito Santo de Deus, quando ele estiver sobre você. Nós falamos a respeito do batismo do Espírito Santo. Se você está aqui pela primeira vez e nunca ouviu isso, ou se você está nos assistindo e nunca ouviu isso, batismo do Espírito Santo é quando você fecha seus olhos e você aceita e confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. E você fala: Senhor Jesus, a minha vida é sua a partir de hoje, eu preciso do Espírito Santo dentro de mim. Automaticamente o Espírito vem sobre você e você parte de uma pessoa que não tinha filiação para pertencer à família celestial. Quando você faz isso, você sim consegue ter as suas emoções controladas pelo Espírito. Ele consegue te ajudar nesses processos, ele consegue curar as feridas da sua alma, ele consegue curar as suas emoções, ele consegue te trazer uma nova perspectiva e motivos para sorrir. Mas para isso você precisa confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. E aqui é uma coisa que eu quero te falar, que eu tenho repetido todos os domingos. Não é a respeito de você seguir uma religião, mas a respeito de você ter um relacionamento e entregar a sua vida para quem pode de fato cuidar de você. Eu quero falar que Jesus morreu na cruz por você. Não importa o quão perverso você seja, não importa o quão fofoqueira você seja, não importa os seus erros, o que importa é que Jesus morreu por você, assim como ele morreu para o Ramon, que era uma pessoa completamente perdida. E hoje ele quer encontrar o seu coração, assim como um dia ele encontrou o meu. Existe alguém que deseja entregar o coração para Jesus aqui nesse lugar, nessa noite? Existe alguém que deseja fazer uma oração de entrega e falar: Senhor, a partir de hoje eu quero que o Senhor me ajude, eu entrego o meu coração para o Senhor, eu quero que o Senhor me ajude em todas as minhas dificuldades, eu quero que o Senhor me ajude a achar motivos para sorrir, eu quero que o Senhor me livre da depressão, das minhas feridas, eu quero que o Senhor trabalhe as minhas emoções. Deus está te esperando hoje de braços abertos, mas para isso você precisa tomar essa decisão. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Levante a sua mão onde você estiver, e você não precisa se preocupar: eu estou me expondo, eu não sei se eu gostaria. Deus quer falar com você nessa noite. Existe alguém que deseja fazer essa oração? Estou perguntando pela última vez. Existe? Glória a Deus pela sua vida, jovem. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Levante a sua mão que nós vamos orar por você. Eu queria pedir a esse jovem que levantou a mão, que você viesse aqui à frente, eu quero orar com você. Pode pagar as luzes, irmão, pode deixar. Se você está aqui e deseja fazer essa oração, não perca a oportunidade não. Deixa eu te falar, grandes mudanças precisam de decisões arrojadas. Nossa, criei essa frase agora. Grandes mudanças precisam de decisões arrojadas. Jesus morreu por você, não existe decisão mais arrojada do que essa. O mínimo que você pode fazer é entregar o seu coração para Ele. Existe alguém mais que deseja fazer essa oração? Sai do seu lugar, vem aqui à frente e nós vamos orar por você. Se você está nos assistindo online e deseja também fazer essa oração, você pode, vai aparecer um QR Code na sua tela, você pode apontar o seu celular, nós vamos orar junto e depois nós vamos entrar. Glória a Deus, irmão, pela sua vida. Existe mais alguém que deseja fazer essa oração? Não perca a oportunidade não, meu irmão, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Deus está falando com você. Glória a Deus pela sua vida, jovem. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ter todas as coisas, você ter uma saúde abençoada, você ter as suas emoções controladas, você ser saradão, se você não tiver o coração para aquele que realmente pode coordenar a sua vida? Glória a Deus pela vida desses três homens aqui. Como você chama? Walter, Vitor, João Vitor, Tiago. Todo nome de homem de Deus, vocês percebem? Já vejo. Profeta Walter. Brincadeira. Sem peso, irmão. Sem peso. Mas eu queria pedir que vocês colocassem a mão no coração de vocês. Se você também está nos assistindo online e deseja fazer essa oração, coloca a mão no seu coração. Ora assim comigo: Senhor Jesus. Repita comigo essa oração: Senhor Jesus, hoje eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Jesus, eu declaro que o Senhor é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu te agradeço pelo seu amor. E eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. A minha vida é tua, Jesus.
Senhor Deus, eu te agradeço pela vida dos teus filhos que fizeram essa oração de entrega neste lugar. Eu peço que as tuas mãos estejam apontadas e direcionadas para eles, Pai. Que eles possam entender que, criando bons hábitos, eles terão uma vida mais próspera perto do Senhor, Jesus. Deus, não adianta ter dinheiro, não adianta ter fama, se nós não estivermos conectados com o Senhor, se o nosso coração não estiver ligado com o Senhor. Jesus, eu peço que eles saibam, que eles nunca se esqueçam do dia de hoje, que eles saibam que hoje é um marco na vida deles. Dia 6 de novembro é um marco na vida deles, onde uma nova história começou a ser escrita, Jesus. Abençoe os teus filhos, tanto aqui quanto aqueles que nos assistem online, em nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês seguissem os diáconos. A gente não vai pedir nada, a gente só vai orar com vocês, de forma individual. Não foi leve essa oração? Não foi leve esse tempo aqui? Eu queria pedir que você ficasse em pé. Se você se comprometer 21 dias, ler a palavra de Deus todos os dias. Se você se comprometer por 21 dias a orar, seguidamente, sem quebrar, sábado, domingo, cara, faça chuva, faça sol, eu quero te falar que você vai ter um hábito saudável de entrar na presença de Deus. E Deus vai começar a se revelar em diversas formas com você. Faça isso, crie esse hábito. O recado foi dado, a palavra foi entregue. O que você vai fazer com essa informação só depende de você. O recipiente está na sua mão. Amém? Você decide o que você vai pôr dentro. Se é água, a água da vida, ou se é um barro. Está com você. Amém?